Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos concede estarmos aqui reunidos para bendizê-lo, para exaltá-lo e também para meditar na tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque é um privilégio podermos estar aqui reunidos para sermos edificados e fortalecidos por meio do Senhor, da sua presença e da tua palavra. Abençoa cada lar, cada família aqui representado, os que nos acompanham de casa, que o Senhor possa colocar as tuas mãos de poder sobre as nossas vidas, operando sinais, prodígios e maravilhas. Abre o nosso entendimento e nos dê discernimento, para que possamos crescer na graça, no conhecimento e na revelação da tua vontade, no nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem é a igreja seduzida. Nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja de Pérgamo. Como já é do conhecimento de todos vocês, nós vamos trazer aqui algumas revelações sobre as 7 igrejas que receberam 7 cartas do apóstolo João, depois que ele ficou por um período de tempo na ilha de Patmos. Depois ele foi lançado ali para receber as revelações do alto, e assim que ele recebeu aquelas revelações, ele escreveu a visão que Deus havia dado, e ele transmitiu para as 7 igrejas da Ásia. Falei semana passada, vou só repetir, a título de didática, para poder ficar impregnado na sua mente, que todas essas cartas seguem um cronograma, um ritual bem interessante. Primeiro, você vai encontrar uma breve menção da presença de Jesus aqui nestas cartas. Depois, você vai encontrar, após a apresentação de Jesus nessas cartas, ele faz um elogio, ou então chama a atenção daquela igreja, e logo após ele aponta as falhas, mostra a direção a seguir e encerra fazendo uma promessa. E aqui nessa carta não é diferente. Você vai encontrar todos esses elementos nesta carta que foi direcionada para a igreja em Pérgamo. E é bom lembrar também o seguinte, que
essa carta, ela foi direcionada para uma igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Não é o templo, não é o santuário. Somos nós, igreja. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Então essa carta, ela foi direcionada tanto para um grupo de pessoas, como também para pessoas individualmente. Porque você vai ver, em especial, nessa carta de hoje, que nem todos os membros da igreja estavam em falha. Haviam algumas pessoas que se mantiveram fiéis, enquanto que outras se deixaram ser seduzidas. Por isso tem uma mensagem, a igreja seduzida. Bom, Pérgamo. O que significa Pérgamo? A palavra Pérgamo significa casado, ou então casamento. Jesus, ele é o noivo. A igreja é a noiva. E houve um casamento de Cristo, o noivo, com a igreja, a noiva, na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz, ele assumiu a sua igreja. Tanto é que, lá em Mateus capítulo 16, Jesus fala que ele edificou a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, Pérgamo significa casamento, casado. Mas só que aqui nós vamos ver nitidamente que a noiva de Cristo, ela foi seduzida por outros amantes ou amores. Daqui a pouco vamos dar mais detalhes. Assim como acontece no nível natural, um casal, se ele não vigiar, se ele não zelar do seu relacionamento, pode correr o risco dele ser seduzido. Tanto o marido como a esposa podem ser seduzidos por outras pessoas, tanto por um homem quanto por uma mulher. A igreja também pode correr o risco de ser seduzida. Quem era a cidade de Pérgamo? Vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Pérgamo, que é muito interessante. Eu gosto muito de história. Pérgamo se tornou uma das cidades mais importantes da Ásia. Ela foi a capital da Ásia por 400 anos. 400 anos ela foi capital da Ásia. Uma das principais cidades daquele tempo. E lá em Pérgamo havia algo interessante. Havia a segunda maior biblioteca do mundo. Lá, nessa biblioteca, estava aproximadamente 200 mil pergaminhos. A palavra pergaminho vem de Pérgamo. Pergaminho, Pérgamo. Mas antes, os escritos não eram em pergaminhos. Era escrito em papiro, que é o papel. E esse papel, ele vinha do Egito. E aconteceu que um rei chamado Eumenes, ele era o imperador, ele era o rei de Pérgamo. Ele decidiu ter a maior biblioteca. Pérgamo tinha a segunda maior. A maior biblioteca estava em Alexandria, que foi fundada por Alexandre o Grande. Aí, o que Eumenes fez? Esse rei, esse imperador lá de Pérgamo. Ele foi e contratou o bibliotecário de Alexandria para poder fazer com que a biblioteca de Pérgamo se tornasse a maior do mundo. Mas aí aconteceu um fato interessante. O rei do Egito não gostou desta convocação, desse chamado desse bibliotecário de Alexandria para Pérgamo. Boicotou, ele não mandou mais o papiro, que era o material utilizado para eles escreverem as cartas, para documentar as situações. Então o rei do Egito bloqueou, não mandou mais o papiro para poder prejudicar a biblioteca de Pérgamo. E foi justamente aí que surgiu o pergaminho.
porque eles precisavam de outro material que substituísse o papiro. Aí eles descobriram o pergaminho, que era mais resistente do que o papiro, porque o papiro, o papel, com o tempo ele se desfazia, as traças comiam aquele papel, e eles descobriram que o pergaminho era mais resistente. Havia um tratamento feito ali naquele material, que era um couro de animais, e ali eles escreviam, eles anotavam os acontecimentos e guardavam, armazenavam para chegar até os nossos dias. Então, a cidade de Pérgamo tinha toda essa situação. Mas só que Cristo aqui, nesta carta, nós vamos encontrar algumas coisas bem interessantes. Jesus, passeando pela igreja de Pérgamo, ou até mesmo pela cidade de Pérgamo, ele fez alguns diagnósticos. Ele começou a diagnosticar algumas situações que estavam ocorrendo ali na cidade de Pérgamo. Haviam, em especial, 3 grandes monumentos que chamavam a atenção daquela época. É bom nós lembrarmos que toda aquela região da Ásia foi dominada por Alexandre o Grande. E ele impôs ali a cultura helenista. Lembra a história de Helena? Enfim, então ele implantou a cultura helenista, ou a cultura grega. Então, era comum para os gregos levantar grandes monumentos, e aquilo era símbolo de idolatria. Existiam, em especial, 3 grandes símbolos ali na cidade de Pérgamo. E foi justamente por isso que, aqui, no versículo 13, diz assim: eu conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Aí alguém lê a Bíblia, está vendo como que é importante você estudar um pouquinho a história para entender a Bíblia? Se eu não estivesse te explicando isso, talvez você nunca entender. Por que o trono de Satanás estava lá em Pérgamo? Vou te explicar por quê. Primeiro dos 3 grandes monumentos que haviam lá em Pérgamo. Primeiro era Zeus. Havia o templo de Zeus. E não só o templo, mas também existia uma grande escultura de Zeus. Quem era Zeus? Zeus, na cultura grega, era o pai dos deuses. Era o deus dos deuses. Era o maior de todos os deuses. Então todo grego tinha que se submeter a Zeus. Mas além do templo de Zeus, havia também um outro templo bem estranho e interessante. Era o templo de Esculápio. Esculápio. Quem era Esculápio? Era um deus que, segundo os gregos, era o deus salvador. Era um deus curador. E a imagem deste deus, Esculápio, era a imagem de uma grande serpente. Uma serpente gigantesca, onde as pessoas iam do mundo inteiro para poderem tocar naquela serpente, ou até mesmo para receberem a cura por meio de médicos que estavam ali a serviço do deus Esculápio. Olha só que coisa interessante. Lá em Gênesis, fala que havia uma serpente. A serpente era a figura do diabo. Agora, na Grécia, lá em Pérgamo, havia uma imagem de um deus chamado Esculápio, que era em forma de serpente, e que, segundo a tradição deles, aquela serpente trazia cura. Que contradição! Porque ao longo de toda a Bíblia você vai ver o seguinte, que a serpente sempre foi vista como um animal maligno, como um animal destruidor. E quando você lê a Bíblia, você vai vendo que ela vai crescendo, vai desenvolvendo. Em Gênesis você vê uma serpente. Em Apocalipse, a serpente se tornou um dragão. Agora, por que a serpente se tornou um dragão? Porque ela foi se alimentando. Lembra lá da promessa de Jesus? Jesus falou assim, olha, que haveria uma inimizade entre a mulher e a sua descendência. Está falando com o Satanás, com a cobra.
haveria uma inimizade eterna entre a serpente e a mulher. A serpente simboliza o diabo, a mulher simboliza a igreja. Aí diz assim, ó: e eu porei inimizade entre os seus filhos, ou seja, os demônios, e os filhos da mulher, os cristãos. Nós somos filhos da mulher, filho da igreja, nós somos os cristãos. E diz a Bíblia que eles, os filhos da igreja, os filhos da mulher, os cristãos, nós pisaríamos na cabeça da serpente, enquanto que a serpente morderia o nosso calcanhar. Mas diz a Bíblia que, pelo menos teoricamente falando, dá para entender que a serpente de Gênesis, ela era diferente da serpente de hoje. Ela andava pela lógica, porque uma das maldições que foi sobre ela foi justamente essa: a partir de hoje você não mais vai andar, você vai rastejar e vai comer o pó da terra. Irmãos, isso nem estava na mensagem não, mas veio aqui na cabeça. Deixa eu falar para vocês aqui, ó. O que significa comer o pó da terra? Por isso que nós precisamos ler a Bíblia e procurar entender o que está registrado lá. Tem pessoas que falam assim: mas a Bíblia é tão difícil. Não, não é difícil não, é muito fácil. Vamos ver rapidamente aqui, ó. Vamos fazer uma exegese, tá? Um estudo mais profundo aqui dessa passagem. Deus, ele lançou uma maldição sobre a serpente. Olha, a partir de hoje você vai rastejar. Dá para entender que ela andava. Depois você vai comer o pó da terra. Que pó da terra é esse? Do que nós somos formados? Do pó da terra. Nós somos formados do pó da terra. O Senhor disse: do pó vieste, ao pó tornarás. Então, o que significa a serpente comendo o pó? Carne. A carne na Bíblia, que é a palavra sarx, significa carne. O corpo significa carne. Então, quando a serpente come o pó, ela está se alimentando do pecado da humanidade. Então, uma serpente que foi rastejando, comendo o pó da terra, o pecado da humanidade, ela foi crescendo, desenvolvendo, até tomar a forma de um dragão. Pegaram aí? Uma serpente que se alimentou do pecado desde o seu nascimento, lá no Éden. E que a partir de todas as eras, até os nossos dias, tem se alimentado do pó da terra, da pecaminosidade humana. Ela se torna de uma simples e frágil serpente. Agora em Apocalipse ela é apresentada como um dragão. Bom, mas vamos voltar aqui ao que importa. Esculápio. Diz a Bíblia que era uma serpente gigantesca, havia um templo e as pessoas iam lá para serem curadas. E lá em Pérgamo havia um médico, que ele era o médico mais famoso do mundo. Ele só perdia para Hipócrates, que é o pai da medicina. Aí você vai entender por que nas ambulâncias e também para as pessoas que trabalham na área médica, tem uma serpente. Já viu? Tem uma serpente assim, ó. Já viu? Serpente? Entendeu? Tem tudo a ver com Pérgamo, com o Deus lá representado pela serpente, que recebia o nome de Esculápio. Bom, terceiro motivo por que Pérgamo era chamado de trono de Satanás. Primeiro, por causa de Zeus. Segundo, por causa de Esculápio, que era a figura de uma serpente. E terceiro, por causa da figura do imperador romano. Foi em Pérgamo que se levantou o primeiro templo para um imperador vivo. Todos os outros templos que foram levantaram-se em memória a imperadores que haviam morrido. Mas lá em Pérgamo havia um santuário, havia um templo onde havia a imagem deste imperador, que ele tinha que ser adorado, ele tinha que ser venerado. Como que era o nome deste imperador? Augusto. Ele tinha que ser adorado, venerado como um deus. Era uma prática comum naqueles tempos. Então,
deu para vocês entenderem por que Pérgamo era chamado o trono de Satanás? Porque para uma igreja sobreviver ali, as pessoas tinham que ter muita, mas muita fé mesmo. Porque eles tinham que se resguardar da sedução de Zeus, de Esculápio e também da adoração ao imperador. Talvez a adoração ao imperador fosse a mais forte. Sabe por quê? Porque ninguém poderia se manter ali naquela cidade sem falar Ave César. Aí é bom lembrar para vocês, eu creio que vocês sabem também, que César não é uma pessoa, César é uma dinastia. Você sabe a diferença, né, entre pessoa e dinastia. Tá? Você vai encontrar vários Césares ao longo da história. Então era prática habitual todo imperador ser chamado de César. Até mesmo Augusto era um César. Então todas as pessoas que moravam em Pérgamo, elas poderiam ter as suas religiões, mas antes eles tinham que falar Ave César. Em outras palavras, nós adoramos César e adoramos também outras crenças, temos outras práticas religiosas. Mas os cristãos não aceitavam isso. Falei isso na semana passada para vocês. Os cristãos, quando eles se convertiam, eles entendiam que só tinha um Senhor, só tinha um que era merecedor de ser chamado Kyrios. A palavra Kyrios no original, no grego, significa Senhor. Só tinha um para o cristão, que é Jesus Cristo. Aí começaram as perseguições, começaram o sofrimento dos cristãos que haviam se convertido agora ao cristianismo. Imagine, irmãos, você, eu, nós, vivendo num lugar como Pérgamo, onde havia uma idolatria desenfreada em todos os lugares, aonde, em especial, não só esses três que eu citei aqui, mas existiam várias outras formas de cultuar outras divindades. Havia Diana, havia, enfim, outros deuses gregos também que eram adorados ali em Pérgamo. Dá para você imaginar a dificuldade de se tornar cristão ali naquele lugar? Não só de se tornar cristão, mas sobretudo permanecer cristão. E agora nós vamos ver de uma forma bem objetiva por que aquela igreja ela foi seduzida. Cristo vê, primeiro, Cristo viu que a igreja estava ali no meio do acampamento de Satanás. Ele viu que todos aqueles que haviam se convertido, eles estavam sendo seduzidos por esses três deuses: Zeus, Esculápio e pela figura do imperador romano. Mas Cristo vê também uma igreja capaz de enfrentar tudo, até a morte, por amor a Cristo. Antipas, ele era um pastor, foi citado aqui, ó. Jesus, ele cita Antipas. Antipas foi um pastor de Pérgamo. Sabe como que Antipas morreu? Eles pegaram um boi de bronze, e era duas aberturas assim, ó. Eles pegaram Antipas, era um boi gigante. Eles pegaram Antipas, que era o pastor de Pérgamo, colocaram dentro daquele boi de bronze e colocaram no fogo. Aí foi aquecendo aquele boi de bronze até ele se tornar vermelho. Ou seja, estava tão quente, mas tão quente que o bronze se tornou vermelho. E assim eles assaram o pastor Antipas ali, sacrificando-o por causa da sua fé. Então Jesus, ele estava vendo que mesmo muitas pessoas estão se desviando, se afastando, ele viu que uma pequena parcela daquela igreja de Pérgamo não havia sido seduzida pelo imperador, por Zeus e nem por Esculápio. Então Antipas foi o primeiro mártir ali daquela igreja de Pérgamo. Jesus também viu a igreja começando a negociar a verdade. Como
como que Jesus viu a igreja começando a negociar a verdade. É interessante que a igreja de Pérgamo, ela resistiu até um certo tempo à perseguição, à morte, à destruição. As pessoas eram banidas das suas propriedades. Muitos conseguiram resistir a todas essas provas, a todas essas tribulações. Mas infelizmente, elas começaram a se entregar à sedução que havia na cidade de Pérgamo. Esta é, irmãos, irmãs, uma estratégia do diabo. Se ele não consegue nos tirar da presença de Deus, ele faz com que nós venhamos a ser seduzidos pelo mal. Nós venhamos a ser enganados por aquilo que não agrada ao coração de Deus. A proposta agora não era desviar os cristãos de Pérgamo, era misturá-los com as pessoas que estavam ali prestando culto tanto a Zeus como a Esculápio quanto ao imperador. E aí você vai encontrar o Senhor fazendo menção de duas situações. Ele fala sobre Balaão. Viu aí? Olha só, versículo 14. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão. Olha aqui, nós não vamos entender a Bíblia se nós não a lermos de uma forma coerente. Para você entender a doutrina de Balaão, você vai ter que ler a história de Balaão. Está lá em Números, capítulo 25. Depois lê em casa. Quem foi Balaão? Balaão era um profeta de Deus. Era um homem de Deus. Deus falava com Balaão. Mas ele foi seduzido. Por quê? Pelo que ele foi seduzido? Apareceu um rei chamado Balaque. E Balaque falou para Balaão: vem aqui, eu vou te pagar para você amaldiçoar o povo de Israel. Balaão, a princípio, resistiu. Mas só que Balaque foi insistente. Assim também o inimigo age para conosco. Ele tenta nos derrubar uma vez, nós resistimos. Ele tenta derrubar duas vezes, nós resistimos. Mas ele nunca vai parar de tentar, porque ele é tentador. E foi justamente o que aconteceu com Balaão. Ele perguntou primeiro a Deus se podia. Deus falou que não. Aí Balaque foi novamente a Balaão, falou com ele que ia pagá-lo bem. Ele voltou até Deus. E Deus disse: então vai, faz conforme está no seu coração. Deus deixou ele andar segundo a sedução que já estava no seu coração. E diz a Bíblia que Balaão abria a boca e amaldiçoava o povo de Israel. Números 25, confere depois. Diz a Bíblia que as palavras de maldição que saíam da boca de Balaão, só saía a palavra de bênção. Ele abria os lábios para amaldiçoar, mas Deus tornava a palavra de maldição em bênção. É isso que Deus faz conosco quando nós não nos deixamos ser seduzidos pelo mal. Quando você está debaixo da proteção de Deus, toda arma forjada contra ti, diz Isaías capítulo 54, no versículo 17, não prosperará. Toda palavra lançada contra você não te alcançará, porque você está debaixo da proteção do Senhor. Pode fazer macumba, pode fazer o que for, pode fazer voodoo, enfim, consagração, levante inferno, demônios não te atingirão. Lá em Provérbios fala assim que a maldição sem causa não encontrará pouso. Quando nós não damos motivo, a maldição, a palavra contrária, a palavra de destruição não nos alcançará. E foi o que aconteceu com Balaão. Ele começou a profetizar maldição. Deus transformava a palavra de maldição em bênção. Mas aí o que ele fez? Ele não desistiu, ele não desanimou. Ele falou para Balaque, ele deu uma outra saída para Balaque. Qual foi a saída? Ele disse:
Balaque, faz o seguinte, pega as suas donzelas, as mulheres mais lindas que você tem aqui, envia para o acampamento de Israel. Envia lá para o acampamento de Israel. Mano, olha para você ver como que o inimigo ele é sagaz. O diabo ele sabe, ele tem as estratégias certas. Lembra como que Sansão, um dos juízes de Israel, o homem mais forte fisicamente de toda a terra, como que ele foi seduzido? Por meio de uma mulher, uma bela mulher. Dalila era o nome dela. Aqui, Balaão também utilizou da mesma arma. Falou para Balaque, pega as donzelas, as mulheres mais lindas, envia para o acampamento de Israel. E assim eles fizeram. As mulheres belas chegaram no acampamento de Israel e diz a Bíblia que elas começaram a coabitar. Começaram a ter relação com os homens de Israel. E ali, eles não só cometeram pecado por estarem se relacionando com mulheres estrangeiras, porque Deus havia proibido isso de acontecer, mas elas, as mulheres, as belas donzelas, vindas lá do rei Balaque, começaram também a contaminar o coração dos filhos de Israel. Os deuses que elas adoravam, eles também passaram a adorar. Lembra de Salomão? Diz a Bíblia que Salomão teve 1000 mulheres, 700 concubinas e 300 princesas. E diz a Bíblia que Salomão era um homem de Deus. Ele recebeu sabedoria, conhecimento, entendimento. Mas diz a Bíblia que as suas mulheres corromperam o seu coração, a ponto de ele se desviar do Deus Todo-Poderoso, o Deus do seu pai, Davi. E diz a Bíblia lá em 1 Reis, no capítulo 10, fala que ele passou a adorar a Astarote. Ele passou a se prostrar diante de imagens. Aqui cabe uma pequena colocação. Não é em detrimento das mulheres, não. As irmãs entendam o que eu estou falando. É como que o inimigo ele sabe utilizar as peças certas para poder trazer confusão. E foi justamente isso que aconteceu lá nos dias de Balaão. Agora, aplicando no contexto de Pérgamo e nos nossos dias. O que aconteceu em Pérgamo? O diabo viu que os membros da igreja não estavam se desviando. Eles não estavam abandonando a fé. O que eles fizeram? Ecumenismo. O que é ecumenismo? É o sincretismo religioso. É a pessoa acender uma vela para Deus e uma para o diabo. É a pessoa sair do culto aqui hoje e na sexta-feira está batendo pemba. É a pessoa servir a 2 senhores. Aquilo passou a ser comum na igreja de Pérgamo. E que infelizmente hoje também é muito comum no nosso meio, na nossa sociedade. As pessoas não têm firmeza de fé. Eu creio neste Deus, somente neste Deus, somente Ele é o meu Senhor. Muitas vezes nós temos variantes de fé. Nós nos prostramos diante de ídolos que não são apenas imagens, mas que roubam o lugar de Deus, que passam a ser mais importantes do que Deus. Por exemplo, quando eu deixo de vir à casa de Deus para estar indo para um outro lugar, eu estou desprezando o Deus Todo-Poderoso e adorando, me prostrando diante de algo que me seduziu. Pode ser um shopping, pode ser uma festa, enfim, pode ser várias situações que podem se tornar ídolos nas nossas vidas. Quantas pessoas não deixam os seus lares para vir à igreja porque tem medo de ser roubado? O lar se tornou um ídolo, a casa se tornou um templo de oração, mais importante do que o próprio Deus que dá graça, sabedoria, força e condições financeiras para aquela pessoa manter a sua casa. Então foi justamente isso que aconteceu nos dias de Balaão. As pessoas começaram a ser seduzidas, assim como Balaão foi seduzido pelo bem. Ele queria ser pago para amaldiçoar a nação de Israel.
hoje muitas pessoas estão correndo atrás do prêmio de Balaão, estão querendo se enriquecer, estão querendo acumular riquezas, querendo ter posses, em detrimento da sua vida espiritual. O pecado enfraquece a igreja, e foi justamente o que aconteceu lá nos dias de Balaão, e foi justamente o que aconteceu aqui nos dias da igreja de Pérgamo. A igreja começou a ser enfraquecida, porque ela foi seduzida pelo mal. Jesus também viu a igreja baixando o nível moral. Jesus contemplou que aquela igreja estava perdendo a sua moralidade. Aí aparece a figura dos nicolaítas. Já viu aqui? Olha só. No versículo 15. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Repito novamente aqui, irmãos. Quando você encontrar algo que você não entende, pergunta a alguém que saiba. Ou então, pergunta para o Dr. Google. Você encontra tudo no Google, quase tudo no Google hoje. Depois escreve lá, nicolaítas. Você vai ver quem eram os nicolaítas. Deixa eu me falar aqui rapidamente quem eram os nicolaítas. Era uma seita que estava dentro da igreja. Não estava fora, estava dentro da igreja. E essa seita dos nicolaítas seguiam ao seu chefe, que era Nicolau. Nicolaítas. Os seguidores de Nicolau se tornaram os nicolaítas. Nicolau morreu, mas os nicolaítas permaneceram dentro da igreja. E diz a Bíblia que eles tinham um ponto de vista completamente diferenciado dos ensinamentos de Cristo. Qual era o ensinamento? Eles ensinavam que o cristão não precisa ser diferente. Eles ensinavam que o cristão tinha que ser como todo mundo. Não tinha que mostrar que era melhor que os outros, não. Que o cristão não tinha que se afastar do pecado, não. Que o cristão, ele tinha que, pelo contrário, tinha que se contaminar mais ainda. Para quê? Para você ver o cúmulo do absurdo. Porque eles acreditavam, e não só acreditavam, como ensinavam para pessoas dentro da igreja que quanto maior for o seu pecado, maior vai ser a graça de Deus sobre a sua vida. Aí eles pegaram um texto do apóstolo Paulo. Já viu o que o apóstolo Paulo fala em Romanos? Romanos capítulo 5, no versículo 20, se não me engano. Se não for no 20, é no 21. O apóstolo Paulo fala assim, ó: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então os nicolaítas ensinavam o seguinte, que quanto mais nós pecarmos, mais nós vamos ser abençoados pela graça de Deus. Então esse ensinamento estava sendo proclamado, estava sendo pregado, ensinado no meio da própria igreja de Pérgamo. Deixa eu dar um exemplo dos nicolaítas presentes do nosso tempo. Porque, irmãos, isso é espírito, isso é espiritual. Nicolau morreu, os nicolaítas de Pérgamo morreram, mas o espírito que estava neles não permanece, porque é um espírito, ele é eterno, ele continua agindo em todas as eras, inclusive nos nossos dias. Deixa eu dar um exemplo de um espírito de nicolaíta que já operou aqui na nossa igreja. Espanta mesmo, aconteceu aqui na nossa igreja. Sabe qual foi o espírito de nicolaíta que se manifestou aqui no nosso contexto, na nossa congregação? Alguns anos atrás, tinha alguém aqui que começou a ensinar nos bastidores. Sabe o que é bastidor? É aquele, hoje nós não temos mais, né? Mas antigamente terminava o culto, os irmãos ficavam lá na porta conversando, ou então ficavam nas esquinas conversando. Isso são as conversas de bastidores. As pessoas saíam do templo, faziam os grupinhos para poder julgar o que estava acontecendo dentro da igreja, para julgar inclusive a pregação do pastor, como se eles tivessem
conhecimento, tivessem a revelação de Deus que nós não recebemos. Como se eles tivessem uma capacitação humana, tivessem uma formação teológica, fossem formados em bacharel em teologia, fossem PhD em teologia, para poder distorcer o que nós estávamos ensinando. E aí, algumas pessoas aqui foram alvos até hoje, foram alvos desse ensinamento que foi projetado alguns anos atrás. Sabe o que foi? De que esse negócio de ser dizimista na igreja, isso é coisa do passado. Ser dizimista é só para poder enriquecer o pastor. Para as pessoas que me conhecem, sabem muito bem que eu sou rico. Da graça de Deus. Só da graça de Deus. Bens materiais, eu mal tenho meu carro e minha casa. Só. Hoje eu até moro de favor com a minha sogra. Que minha casa nem aqui é em outra cidade. Então, o ensinamento. Eles passaram a falar que nós estamos dando dinheiro para a igreja e isso era prática do passado. Que no presente a Bíblia não exige em lugar nenhum nós sermos dizimistas, nós sermos ofertantes. Aqui, irmãos, várias pessoas foram alcançadas por esse ensinamento nicolaíta, contrapondo o que a Bíblia ensina, ensinando doutrinas contrárias às escritas aqui na palavra de Deus. Devido a isso, muitas pessoas deixaram de ser dizimistas, deixaram de ser ofertantes, pararam de contribuir com a obra de Deus. Aí eu te pergunto, Deus precisa dos nossos recursos financeiros? Não, Ele é o dono do ouro e da prata. Mas aqui, vocês estão sentados, precisamos de dinheiro para poder comprar cadeiras. Estamos falando que o microfone tem energia aqui, temos despesas com energia, com água e tantas outras situações. Então, esse ensinamento nicolaíta veio para destruir os ensinamentos bíblicos. E assim como aconteceu nos dias dos nicolaítas, também opera nos nossos dias, não só aqui no nosso contexto, mas em várias outras igrejas. Então a igreja estava baixando o nível da moral. Eles acreditavam que quanto mais pecadores eles fossem, mais agraciados eles seriam, porque Deus é amor, Deus é misericordioso, Ele ia perdoar o pecado do povo. E eles estavam ensinando que tinha que pecar mesmo, tinha que se afastar mesmo dos ensinamentos bíblicos. Então os nicolaítas, eles eram aborrecidos por Deus. Diz a Bíblia que Deus os odiava, porque eles ensinavam o contrário da palavra de Deus. O diabo, irmão, é um ser inteligente. Hoje ele utiliza esse artifício, sabe, esta astúcia para nos enganar. Ele não aparece mais como a figura no tempo medieval, com chifres, com um tridente na mão, com rabo e com patas de bode. Ele vem de uma forma diferenciada. O apóstolo Paulo fala que ele aparece para nós como anjo de luz, para nos impressionar, para nos chamar a atenção. Então, hoje, ele tem feito com que muitas pessoas sejam seduzidas e se afastadas do caminho do Senhor, têm perdido a fé, têm abandonado o caminho, têm abandonado o Senhor Jesus. Então, a palavra de Deus para a igreja de Pérgamo e para a igreja hoje, nós, como igreja do Senhor, no versículo 16, portanto, arrependa-se. Arrependimento. Como que Deus, Ele cura as nossas vidas? Como que Ele nos abençoa? Por meio do arrependimento. Quando nós nos arrependemos, Deus vem e Ele restaura o casamento. Porque Pérgamo significa casado, casamento. A igreja de Pérgamo estava divorciando-se do Senhor, porque estava sendo seduzida por outros amores, por outros amantes. Então o arrependimento faz com que a relação seja restaurada, faz com que o casamento seja abençoado. Então o Senhor, Ele encerra aqui essa carta para a igreja de Pérgamo dizendo: arrependa-se. Quando nós nos arrependemos, Deus vem e nos cura,
Ele faz com que a bênção se manifeste sobre as nossas vidas. E ele conclui dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e sobre esta pedrinha um novo nome escrito. Vou encerrar aqui falando sobre o maná e sobre essa pedrinha. Muito interessante. Por que diz assim, ó? Ao vencedor eu darei do maná escondido. Que maná escondido é esse? Maná é o pão dos anjos. Quando você lê, em especial, o livro de Êxodo, fala que a nação de Israel ficou por 440 anos. Por 40 anos andando no deserto. E por 40 anos Deus enviava um maná. Era um pão dos anjos, para alimentá-los. Ali era a figura de Jesus Cristo. Tanto é que lá, no Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus fala: eu sou o pão da vida. Então, esse maná escondido faz referência a Jesus Cristo. Aquele que vencer vai se alimentar dele por toda a eternidade. E o que é essa pedrinha branca com o novo nome? Lá, naquela época, quando alguém era julgado diante de um tribunal, o juiz, ele distribuía pedrinhas para as pessoas que iam julgar aquele caso. E a quantidade de pedrinhas ia definir a absolvição ou a condenação da pessoa. E diz a história que quanto mais pedrinhas brancas, as pedrinhas brancas eram para absolver, as pedrinhas pretas eram para condenar. Quando a pessoa recebia mais pedrinhas brancas, ela era absolvida do mal que ela era julgada. Olha só que coisa interessante. Também lhe darei uma pedrinha branca. Diz a Bíblia que nós vamos receber uma pedrinha branca. Em outras palavras, nós vamos ser absolvidos de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas. Sabe por quê? Porque nós não vamos nos permitir ser seduzidos pelo diabo, pelo inimigo, pelo mundo, ou por todo tipo de sedução que porventura venha a vir contra as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe e que nós possamos cada dia mais nos firmar no Senhor e na sua palavra, no nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor?